Formado em letras clássicas, atuou durante 75 anos na área de educação e hoje, aos 94 anos, nos conta um pouco sobre a sua trajetória de vida e também sobre os seus pensamentos a respeito da juventude. O programa Páginas de hoje veio até o Colégio La Salle Carmo. Nós viemos conversar com o irmão Boni. Irmão Boni, queria que o senhor começasse contando um pouco para nós de onde o senhor é natural. Eu sou natural de um vilarejo chamado Santo Cristo, que agora é um município. Mas isso foi em 1919. Que o senhor nasceu. Que eu nasci. O Bonifácio é uma figura marcante desta escola. Eu fui aluno dele no ano de 68. Depois de ter sido aluno dele, muito aprendi com ele, nós passamos a ser parceiros, trabalhando com o aluno, desenvolvendo aí o conteúdo específico dele e da minha matéria. Mas foi sempre uma grata satisfação trabalhar com alguém que, além de fazer parte da história lasalista de Caxias, tem muito de conhecimento, não só de lassalianismo, mas também da vivência humana. Quem me trouxe para essa escola foi exatamente o Boni, essa figura ilustre que Caxias do Sul conhece como sendo o famoso irmão Bonifácio das Bandeirantes. Foi através dele que eu cheguei até aqui. Eu digo que a relação com ele sempre foi muito boa, de muito respeito, naquela época que eu fui aluno. Continuou na época que a gente foi colega de trabalho e hoje, acompanhando ele nas atividades que ele precisa de um acompanhamento, de um assessoramento, eu digo que com ele tenho aprendido bastante. E ele é para nós um modelo de educador nesta escola. Eu trabalhava num estúdio fotográfico, laboratório fotográfico, Scalco, e ele era meu cliente. Ele atendia a demanda das fotografias do Carmo e eu atendia os profissionais. Scalco, Real Color, naquela época, né? E aí, conversando, um dia ele me perguntou qual era a profissão que eu tinha, porque eu não tinha estigma de ser uma atendente de profissionais. Aí eu falei para ele que eu era pedagoga. Ele disse, mas o que tu estás fazendo aqui, menina? Eu disse, bom, isso é a demanda que me trouxe até aqui e estou trabalhando. Aí ele disse, não, tu vais lá no Carmo, vais conversar com a Odete e diga a ela que você me conhece. Fiz isso, na mesma semana eu estava trabalhando no La Salle Carmo. Os irmãos laçalistas chegaram ao Brasil em 1907, em Porto Alegre. Através de um convite na época do bispo de Porto Alegre, eles deslocaram para a região de Porto Alegre. E já em 1908, eles subiram a serra e vieram instalar em Caxias do Sul. Quando eu estava com 10 anos de idade, eu já estava com aquele sonho de um dia me tornar educador. Mas eu pensava em educar crianças pobres. Bem, no início os irmãos se instalaram numa família, a família Balém, e começaram uma escola quase, a gente chama paroquial, atrás da atual catedral, né? E se mudaram para o atual espaço que o colégio ocupa nos anos 20, 1920 em diante, mais ou menos, um pouquinho antes. E aí começaram a construir os prédios. O primeiro prédio em 1928, depois em 1936, depois o último prédio principal que nós estamos aqui, nos anos 50 e 60, né? Entrei depois no seminário dos irmãos de La Salle, em Canoas. Aos 16 anos de idade, eu já estava envergando uma batina, naquele tempo das batinas, que era o hábito comum dos religiosos e do clero também. O nosso fundador é São João Batista de La Salle. Em todas as escolas geridas pela congregação, nós adotamos uma postura de colocar no nome da frente, no nome de todas as instituições, o nome La Salle. Então era La Salle Carmo, Porto Alegre, La Salle Santo Antônio, La Salle Dores. E depois de 10 anos
de estudo no seminário, com 20 anos e meio de idade, eu recebi a designação para ser professor no Colégio Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Caxias. Quando aqui chegaram os irmãos, havia uma carência muito grande de educação, de escolas. E certamente o Colégio do Carmo, nessa trajetória bastante longa, deu uma contribuição significativa na qualificação das pessoas, na orientação humana, cristã e formativa das pessoas. E foi-me dito pelos meus superiores que eu devia assumir o colégio como se fosse a minha casa, que fosse a minha família, nova família, e que eu também trabalhasse incansavelmente para a cidade de Caxias do Sul. Doou a sua vida toda por essa educação lasalista que hoje nós somos parte integrante, né? Então, é um prazer muito grande fazer parte da história desse irmão tão querido pela comunidade caxiense. Em 1940, tinha aproximadamente uns 30 mil habitantes, em que mais da metade das casas ainda eram de madeira. As ruas, nenhuma delas calçada, cheias de pedregulho, buracos, esterco de cavalo, porque em vez de automóvel o que funcionava eram os cavalos. As colunas que passavam todos os dias, já de madrugada, carregando leite. Leite, às vezes, bastante batizadas com água. E dessa trajetória aí, tem algum evento ou alguma situação que tenha lhe marcado especialmente, tanto com relação à área de educação quanto em relação ao irmão Boni? Em relação ao irmão Bonifácio, depois daquele período de aluno e no início da nossa convivência como colegas, nós desenvolvemos na escola um período de gincanas. E ele sempre foi nosso parceiro nas gincanas, na elaboração das charadas. Então, assim, algo que marcou dentro dessa trajetória com ele foram as charadas extraordinárias que ele inteligentemente desenvolveu e colocou a galera realmente para pensar, para poder matar essa grande charada ou desvendar aquilo que ele tinha proposto de uma forma muito inteligente de abordar sobre Caxias, os lugares de Caxias e a história da cidade, que faz parte da história dele também. O Bonifácio é uma figura marcante na comunidade, né? Ele foi professor, muitos anos aqui, foi alfabetizador, professor de literatura, de português e de outras disciplinas que hoje até não constam mais do currículo, né? Mas tem uma presença que desafiava muitos alunos, que era, pelas informações que a gente tem, muito exigente, mas também uma pessoa muito próxima dos alunos, né? Ele era exigente e, como faz parte dessa linha lasalista, um processo de disciplina bastante rígido, respeitando, obviamente, o limite da educação, mas no nome dele, outros que foram alunos dele em outra época, anterior à época que eu fui aluno, dizem que essa exigência, a severidade dele era uma marca permanente, uma marca do Bonifácio nessa escola. Quando o professor, o educador, toma realmente a sério a sua missão, se é um que se diz educador e não põe amor realmente no trabalho dele, então neste caso fica difícil. É difícil. Você está assistindo ao Páginas. Hoje estamos resgatando um pouco da história e da memória do irmão Bonifácio e do Colégio La Salle Carmo, que tem 105 anos. Tinha uma família profundamente religiosa, cristã.
Então não era uma coisa estranha, uma vez que eu já tinha parentes, especialmente meninas que se tornaram religiosas, inclusive irmã carmelita, irmãs franciscanas. Então o senhor veio de uma família onde já tinha várias pessoas que se tornaram religiosas. Parentes. No Brasil nós somos chamados de irmãos lasallistas por causa do nome do fundador La Salle. É uma congregação de religiosos consagrados que vivem em comunidades que se dedicam a uma missão, a missão de educar. Quando se trata da educação, quando se trata da vida, tudo é importante, tudo. Portanto, para meu primeiro dia de aula e o último dia de aula sempre foi coisa importante. Em Caxias nós temos 2 colégios, o Colégio La Salle Carmo e o colégio chamamos Caxias, que fica na Rua La Salle São Pellegrino, mas temos escolas em 10 unidades da federação. A nossa presença mais forte é em Porto Alegre, temos 5 obras, 6 na verdade, desde colégio de educação básica até centros de assistência. E também temos 6 unidades de ensino superior no Brasil, né? E era menino e menina que estudava aqui ou não? Era meninos. Só meninos? Só menino. Havia até a década de 70, apenas houve 2 casos de menina aqui no Colégio do Carmo. Então havia uma divisão clara entre o colégio de meninos e de meninas. Se você olhar, normalmente ao lado de um colégio de irmãos ou padres, há um colégio de irmãs. Então cada um atendia o feminino ou o masculino conforme também a origem das instituições. E o senhor foi passando geração e geração que foi passando, né, com o senhor? Fui passando, ano após ano, e agora chego aos 90 e tantos. A vida foi bela, o trabalho com a educação foi cansativo, muito cansativo. Eu tenho certeza de que realmente o professor, o educador, se ele toma a sério a sua missão, ele passa maus bocados, passa por quase um martírio. Se a gente falar da essência, como pessoa, ela é a mesma. Agora, olhar em termos de atitude, interesse, comportamento, as maneiras com que eles têm hoje, que tiveram na época, de acessar as informações, mudaram bastante. Quer dizer que aquele acesso na época que a gente começou a lecionar era exclusivamente o livro e a enciclopédia, ou a bibliografia usada era aquela impressa. Atualmente, já há um bom tempo, eles vêm tendo acesso a outro tipo de informação. E essa ligação, essa evolução do conhecimento deles, exige do professor uma atualização permanente. A escola tinha uma outra conotação, né? O estilo de alunos era diferente. Imagina-se que os meus antigos alunos hoje são médicos, são dentistas, são profissionais que estão aí atuando na área, né? E imagina, nós não tínhamos a tecnologia a nosso favor, éramos felizes com quadrigiz. Hoje, se você observar, nós temos aí quadros brancos na escola, com a mídia dentro da sala de aula, né? Então, é bastante diferente. Nós trabalhávamos com fita cassete para passar os vídeos para os alunos, né? E éramos, assim, ditos os melhores professores, aqueles que tinham essa tecnologia a seu favor. Eu adorava o escotismo como tal, mas não me era dada oportunidade para isso. Até que um dia, faz 33 anos atrás, o diretor da escola do Carmo, o bom irmão Inácio, já falecido,
das missões lá do norte do Brasil. Ele disse para mim, os alunos do Carmo, tudo é menino, é rapaz. É um colégio machista. E as poucas meninas que nós temos aqui no colégio, ninguém se interessa praticamente por elas, interessado de um modo especial para elas. Será que não se pode fundar um grupo, algum grupo, por exemplo, escoteiros, ou que agora como as meninas eram bandeirantes? Tinha 12 anos e através de amigas da escola em que eu estudava, elas me apresentaram o movimento bandeirante. Chegando lá, tinha um senhor, né, que ele já era velhinho desde aquela época, e disseram que ele era o Boni e que ele tinha fundado as Bandeirantes de Caxias, que ele era muito importante. Então ele sempre foi um ponto assim de referência. Formou-se nessa biblioteca aqui um grupo de pessoas que ainda não tinham experiência bandeirante. Até depois vocês vão ter aqui em nosso encontro uma das bandeirantes. E começamos com aquilo, com toda a boa vontade, com toda a inexperiência que muito trabalho nos causou depois. Desconhecer algo para depois querer realizar isso. Faz 13 anos que eu estou no movimento e ele sempre foi assim uma pessoa que ele nos transmite bem os valores bandeirantes. A questão da boa ação, a questão de estar aberto a ajudar o outro, o contato com a natureza. Irmão Boni, e o senhor acha que, por exemplo, esse trabalho que o senhor teve na educação, essa organização das bandeirantes, isso contribui para realmente formar uma sociedade, formar um adulto mais ético, mais responsável? Uma das atividades principais é justamente para a formação do caráter, que essa menina tenha caráter. Como exemplo, ela marcou um acampamento. Esse acampamento vai ser lá no Juá. Conhece aquele lugar? No Juá? Conheço. Num mato onde talvez passaram anos sem uma pessoa passar por ali. Ir até ali, no inverno, pegar chuva, frio de 3 graus negativos, dormir numa estrebaria, com as vaquinhas junto. Passar, às vezes, a comida que saiu negativa, não reclamar, dar sempre um sorriso, não reclamar. É preciso ter caráter para isso. Então ele sempre coloca que eu atualmente coordeno um grupo de meninas de 12 a 15. Então ele sempre me diz, tu tem que levar elas a fazer trilha, tu tem que acompanhar elas a fazer caminhadas, elas têm que explorar os elementos da natureza, desde uma formiga até a árvore, e porque ele sente que como ele não consegue mais fazer, ele quer ver essa coisa acontecendo, assim. Irmão, me diga uma coisa, se o senhor hoje pudesse olhar para trás e pensar assim, eu gostaria de mudar isso, tem alguma coisa na sua vida que o senhor gostaria de mudar? Eu também não sei por que não estar contente se alguns querem sempre mudar, sempre querem ser outra coisa, e querem estar em outro lugar, que vão lá para Marte, eu não sei para onde então, nunca estão satisfeitos. Procure fazer a sua história na situação em que está metido. Às vezes é coisa dolorosa até, mas procure administrar aquilo aí.